E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Tempos atrás eu lancei o nosso Plant Master e eu fiz um vídeo inteiro falando sobre a importância de você criar árvores realistas e como isso impacta diretamente na percepção de realismo da sua cena. Eu disse lá que você pode fazer a cena mais realista possível, com os materiais mais elaborados possíveis, tudo muito bonitinho. Se você deixar suas árvores falsas, você vai conseguir acabar com a sua cena por inteiro. E aqui eu reitero a importância de você manter as suas árvores o mais realista possível, com o melhor cálculo possível, mais próximo da realidade. E naquele vídeo eu tinha lançado um node chamado Plant Master, onde o meu objetivo era facilitar a sua criação de materiais de árvore, onde você simplesmente poderia conectar suas texturas e fazer os seus materiais de árvores com muito mais facilidade. Mas pode não parecer, mas esse vídeo é muito antigo e aquela versão que eu estava utilizando está muito defasada, está muito desatualizada. E o que eu fiz agora? Atualizei o nosso Plant Master. Agora a gente tem o nosso Plant Master 4.0. Só para explicar um pouquinho a nomenclatura, eu lancei primeiro o Plant Master e agora eu já lancei o 4.0 já para dar a entender que é para a versão 4 do Blender. Qualquer versão 4 vai funcionar com esse node. E o nosso Plant Master antigo, ele ainda é muito bom. A base desse novo é praticamente a mesma, não mudou quase nada em questão de base. E de funcionalidade é praticamente as mesmas coisas. A única coisa que mudou é que ele está muito mais moderno. Leva em consideração tecnologias que foram introduzidas no Blender recentemente. Então agora ele está muito mais organizado e agora também tem muita novidade nesse node que vai facilitar ainda mais a sua criação de materiais para árvores, para deixar a sua vegetação muito mais realista e muito mais prática de ser feito. Lembrando que o link para você baixar o Plant Master 4.0 é o mesmo do antigo, só está atualizado agora. Se você nunca baixou o antigo, basta você colocar lá o seu e-mail e você já tem acesso totalmente gratuito ao Plant Master e você ainda pode adicionar ao seu Asset Browser para conseguir adicionar esse node de forma muito mais facilitada. No seu editor de shader mesmo, você já pode adicionar o Plant Master de forma muito mais facilitada. Se você não sabe fazer isso, eu já fiz um vídeo completo sobre o Asset Browser, eu vou deixar aqui no card para você acessar. Basta adicionar no seu Asset Browser e você já pode utilizar em todas as vegetações que você precisar. A gente vai começar com as principais novidades que foram introduzidas aqui no meu Plant Master 4.0. A primeira que eu quero mostrar para vocês aqui é o Backface, onde a gente pode colocar a textura tanto de um lado quanto do outro da minha face. Antes a gente só podia colocar de um lado e se a gente quisesse fazer o Backface a gente teria que fazer manualmente. Agora não. Basta você ativar essa opção Backface e colocar a textura aqui no Color Base B. Aqui eu vou tirar o meu Translucent para a gente ver somente a textura. E agora se eu quiser essa textura diferente, basta eu clicar aqui em Backface. Pronto, agora a gente já tem uma textura totalmente diferente para o outro lado da minha folha, permitindo assim que você consiga renderizações muito mais realistas, já que as folhas têm tanta diferenciação de um lado quanto do outro. Outra novidade é a reestruturação total do meu node. Como agora a gente tem muito mais ferramentas de organização, onde a gente pode colocar abas que podem ser fechadas ou abertas. Quando você adiciona o Plant Master por padrão, ele vai vir dessa forma aqui. Eu vou apagar esse daqui, Shift A, vou vir aqui em Group e aqui Plant Master. Ele vai vir com as abas mais importantes abertas e com as abas menos importantes fechadas. Aqui a gente tem o nosso Color, onde a gente vai colocar a nossa cor principal, o HSL do meu Base Color, onde você vai configurar tanto o Hue, Saturation e o Valley, e aqui você também pode fazer a randomização. Todas essas informações vão também estar na nossa documentação. Na documentação você tem todas as opções descritas com as suas funcionalidades. Alguns parâmetros também terão um exemplo visual para você ver a diferença de diferentes valores, para você entender muito melhor como que cada um desses parâmetros vão influenciar no resultado final da sua folha. Aqui a gente tem o nosso Main Material, aqui é uma aba muito importante, onde você vai colocar o seu mapa de transparência. Você também agora tem a opção de colocar tanto o Roughness quanto o Gloss. Aqui é muito simples, se você tiver um Roughness, você conecta direto no Roughness, aqui. Agora, se você tiver um Gloss, você vai conectar no Gloss e vai ativar a opção Gloss, que a partir daí ele vai identificar que é um Gloss, não um Roughness, e vai fazer essa configuração, esse espalhamento
tratamento de luz correto na superfície do seu objeto. Aqui você também tem o Strange Roughness e o Strange Gloss. Isso daqui é para você forçar mais. Então, digamos que você colocou um gloss que não está muito bom, você pode forçar o valor aqui e deixar ele ainda mais polido. Então, por exemplo, aqui a gente tem o nosso Strange já em 2, se eu colocar 4, você vai ver que a nossa folha fica muito mais polida, fica muito mais reflexiva. Agora, se você colocar valores baixos, você vai tirar esse brilho da folha. Então, digamos que você colocou um mapa e ele está muito forte. Você pode colocar aqui, ó, 0.5. A folha vai ficar mais rugosa, fazendo com que não tenha tanto brilho assim. Depois disso, você também pode randomizar esse gloss. Então, digamos que você colocou o roughness ou o gloss, você pode randomizar. Então, deixar algumas folhas mais brilhantes e outra menos. Aqui, você também mexe com a extrapolação do valor. Ele vai pegar o valor que foi colocado aqui, tanto no roughness ou no gloss, e vai extrapolar esse valor, fazendo essa randomização, fazendo uma folha ter desde o roughness base até o roughness com o bust. Aqui eu poderia chamar de bust. Se você observar aqui numa árvore real, então aqui são várias fotos que eu tirei para estudar exatamente essa questão da vegetação e tudo. Então a gente vai olhar aqui uma árvore real, você vai ver que a maioria das árvores tem uma rugosidade uniforme, mas algumas folhas têm uma rugosidade diferente, principalmente folhas que são mais sujas. Então essa folha aqui, por exemplo, você vê que a rugosidade dela é diferente das demais. Aqui a gente também tem outras folhas que estão mais ou menos no mesmo ângulo, que tem uma rugosidade diferente, mas sempre bom você fazer essa randomização, mas nunca exagerando, nunca deixando uma folha totalmente opaca e outra totalmente lisa, porque não é assim que funciona. A maioria vai estar numa média, mas o desvio vai ser ali, ó, pequeno, porque isso varia muito da qualidade da folha, se tem poeira ou não, se ela está velha ou não, está estragada ou não, tudo isso daí vai influenciar na rugosidade da minha folha. A gente também tem o nosso especular, agora utilizando o Multiple Scale DGX, que tem uma preservação de energia muito melhor e preserva a cor da sua folha de uma forma muito mais eficiente do que a gente tinha no Plant Master antigo. A gente também tem o nosso Specular e o Tint para você fazer a pintura aqui do meu Specular, então onde a gente tem um pico de brilho, você pode fazer essa pintura, mas eu já deixei uma cor padrão aqui que eu acho que seja bem interessante, é um verde bem ameno. Aqui a gente tem o nosso Normal Map, como sempre, para a gente colocar os nossos micros deslocamento, e aqui o nosso Translucent. Aqui não mudou quase nada, então eu não vou falar muito. Uma coisa que mudou agora é que a gente pode também representar vegetações espessas. Antes a gente só poderia fazer folhas, que era objetos que tinham apenas uma face. Agora não, a gente pode simular outros tipos de vegetação, como cactos e também como a suculenta, que é uma planta espessa. E aqui você pode ativar a opção Subsurface. O que vai acontecer? Quando você ativa essa função, você vai deixar de utilizar o Translucent e vai utilizar o Subsurface Scatter. Eu vou ativar aqui e agora a gente já está utilizando o Subsurface Scatter. Aqui o Subsurface Scatter, ele está opaco assim porque a gente está com a força 0. Agora se eu aumentar a minha força, você vai ver que já começa a aparecer o Subsurface, mas a cor que está sendo configurada aqui é a cor que está no meu Translucent. Se você quiser utilizar o raio de cor, que é esse vetor aqui, você pode vir aqui, ó, e utilizar. Eu já coloquei um valor padrão aqui que eu gosto bastante, que eu testei bastante e gostei, e eu vou manter esse valor aqui. Você tem aqui o valor da escala desse espalhamento superficial. Quanto maior, mais profundo vai ser esse cálculo de subsurface. A gente tem um anisotropic, ele vem por padrão 0, onde vai estar tudo uniforme. Se você colocar um anisotropic maior, ele vai tender a espalhar o cálculo de forma não uniforme, deixando o cálculo mais denso na frente e as laterais mais vazia. Então você pode utilizar tanto essas funções. Então aqui a gente tem a nossa suculenta, você vê aqui, ó, a gente não tem cálculo nenhum de subsurface. Agora a gente vai adicionar o nosso Plant Master. Pronto, fiz a configuração. Aqui não tem segredo, é simplesmente colocar cada textura no seu lugar correto. Então Basic Color, Roughness, coloquei também o Normal Map aqui no Normal Map, o Translucent aqui no meu Translucent e o Opacidade eu coloquei aqui em Alpha. Não, na verdade é Transparent.
Lá na documentação você vai ter todos esses detalhes. Mas tá aqui, agora eu vou conectar aqui, ó. Você viu que o espalhamento de luz já ficou diferente, mas a gente ainda não está utilizando o Subsurface Scatter. Para isso a gente vem aqui, ó, em Subsurface e ativa o nosso Subsurface. Já mudou bastante, ó. Já mudou bastante o efeito de Subsurface, mas a gente pode aumentar a força. Então vou aumentar aqui para 1, aumentar a escala. Ele fica muito mais forte se você aumentar muito a escala. Eu vou colocar aqui 1 e o Anisotropic que você também pode utilizar. Se eu quiser utilizar o Rate, eu venho aqui e ele já utiliza essa outra cor aqui. Aqui ficou muito mais forte porque a cor do meu Translucent ela é bem mais fraca, mas como ele já tem o Translucent, é sempre interessante você utilizar o mapa que já vem com o seu objeto. E aqui a gente já tem um cálculo diferente do que a gente tinha antes. Você não pode ter visto tanta diferença assim, mas se a gente for fazer uma troca rápida, você vai ver que há sim diferença. Olha, isso é o antes e esse daqui é o depois. Você pode deixar mais forte, como eu disse. Aqui eu vou colocar, por exemplo, 5. Agora ficou muito mais forte. A gente pode aumentar o nosso Anisotropic para ficar mais nas pontas. E aqui sim a gente vai ver uma clara diferença. Ó, antes, depois. Antes, depois. Aqui ficou muito forte. Eu ainda diminuiria mais. Na escala eu colocaria 2,5 e aqui eu colocaria em 0,5. Pronto. Aqui eu acho que seria o ideal para essa planta aqui. E a gente tem um cálculo de luz muito mais interessante para esse tipo de planta aqui, fazendo com que a sua vegetação fique muito mais realista. Lembrando que aqui embaixo do Subsurface você vai ter o HSL do Translucent e também do SSS, do Subsurface Scatter. Aqui ele vai funcionar apenas para o mapa que estiver conectado aqui no Translucent. Se você estiver utilizando o raio, você não vai conseguir fazer esse HSL. Aqui você consegue fazer essas modificações e é interessante, eu vou dar uma dica aqui para deixar suas plantas mais realista. Se você não tem esse mapa de translucência, você pode utilizar o Base Color, como eu já ensinei lá no primeiro vídeo onde eu lancei o Plant Master. Se você não viu, você pode ir lá ver. Então lá eu lancei e tinha essa opção aqui, então eu vou conectar aqui, ó, o meu Base Color, no meu Translucent, e a dica é, se você simplesmente conectar, não vai ficar tão interessante assim. Se a gente observar em algumas referências, você vai ver que a folha, ela geralmente é verde, em algumas plantas ela vai ser um verde mais azulado, em outras vai ser um verde mais amarelado. Nesse caso aqui é um verde mais próximo do amarelo. O balanço de branco aqui também não ajuda muito, não está bem feito, então influencia bastante. Mas se você observar onde o sol, a luz pega aqui na minha folha, ela fica ainda mais amarelada. E é uma tendência ela ficar mais próxima do amarelo, mesmo a planta sendo mais azulada. A gente pode ver aqui, ó, nessa planta aqui que é um pouquinho mais perto do azul. Se você observar, aonde a planta está sem a iluminação, ela tá totalmente verde. Aqui tá totalmente verde. Mas aqui tem uma coloração muito mais amarelada. Não é muito mais, é levemente amarelada, levando em consideração a cor base. Ela é mais saturada, você vê que tem mais cor. E você pode conferir isso no Photoshop se você quiser. Lá você vai ver que a cor base ela é menos saturada. Quando a luz do sol passa na folha, ela fica mais saturada, mais próxima do amarelo e mais clara, já que tem a luz do sol. Seria interessante você tentar simular. Observa que está bem próximo do amarelo mesmo a folha sendo bem verde. E a gente vai tentar simular exatamente isso, deixar um pouquinho mais amarelado. E essa dica vai deixar suas plantas muito mais realistas. Vamos voltar aqui para a nossa cena padrão. Vou vir aqui, ó, no HSL do meu Translucent. Vou colocar o meu Velo em 2. Na verdade, esse valor ainda está muito baixo. Deixa eu ver aqui, ó. Tá muito baixo mesmo. É mais interessante a gente colocar valores mais altos ainda. Vou colocar 5. Então tá bem interessante. Você pode extrapolar. Todos os valores aqui é passível de extrapolação, mas alguns não vão ficar muito bem se você extrapolar muito. Vou colocar aqui 7 logo. Então tá aqui, ó, 7. E aqui a gente já tem um valor bem interessante. Vou voltar para 0,5. Aqui a nossa folha só ficou mais clara, mas eu preciso deixar ela mais saturada. Então vou aumentar minha saturação. Vou colocar aqui, por exemplo, 0,4. Se aqui você simplesmente conseguir resolver o meu Velo com 2 ou
1.5, você não precisa colocar a saturação muito alta, senão vai ficar estranho. Eu recomendo um valor ali de 1.1 até 1.5. Eu gosto de utilizar o valor ali entre 1.2. É bem interessante. E agora a gente vai deixar um pouquinho mais amarelada. Na verdade, é para a esquerda. Então a gente deixa mais amarelado. Não precisa ser muito, aqui tá muito drástico, então a gente pode botar ou 45 ou 475, e aqui a gente tem um valor muito mais equilibrado, deixando a nossa folha muito mais interessante. Eu acho que 7 está muito exagerada, então vou colocar aqui 4, e a gente já tem uma folha muito mais interessante para você colocar na sua árvore com ajuste mínimo. Você simplesmente vai colocar a mesma cor base que você colocou aqui no Base Color, você vai colocar no Translucent, e você necessariamente vai precisar fazer alguma configuração aqui. A que eu indico é você aumentar o valor, deixar mais claro para a luz passar com muita mais facilidade. A outra é deixar mais saturado e deixar perto do amarelo. Aqui eu indicaria entre 4.9 até 4.6, 4.5 no máximo. 4.5 eu acho que fica um pouco exagerado, mas você pode testar aí. Testa bastante, usa a referência como a gente está utilizando aqui, para você aproximar cada vez mais a sua renderização de uma referência real. O meu Diffuse Roughness, se você está trabalhando com materiais mais rugosos, se você está trabalhando com esse tipo de material, é interessante você ativar, vai deixar mais realista o desenvolvimento ali da luz nesses objetos. Então aqui tem a opção de você utilizar. O tint agora ficou muito mais poderoso do que a gente tinha antes. Aqui já está com tint ativo, mas aqui está com o Randall. Eu vou tirar o Randall e vou tirar também o Contrast Randall. Aqui o tint é a mesma coisa da que a gente tinha no nosso Plant Master 2.0, mas com algumas opções a mais. Aqui você tem a cor base que você vai colocar para atingir a sua planta, então você pode pintar ela de qualquer jeito. Se você quer um rosa, eu já fiz plantas rosas com o tint aqui do meu Plant Master, então dá para fazer sim. Aqui é a força do tint, randomização, então se você não quer esse tint em todos os lugares. Por exemplo aqui, ó, aqui a gente consegue ver muito bem que essas folhas são mais verdes, essas daqui são mais claras. Então se a folha tá velha, ela vai ter uma coloração diferente. Se a folha tá nova, se ela nasceu recentemente, você vai ter uma coloração diferente. Se ela morreu, vai ter uma coloração totalmente diferente. Se ela pega mais ou menos sol do que outra, vai também ter uma coloração diferente. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver algumas folhas mortas, então ela tá com um tingimento totalmente diferente, e não são todas. Aqui você vê que tem algumas folhas mortas, elas estão bem mais perto do marrom, já estão sujas, não estão mais saudáveis. Aqui a gente também tem algumas folhas que não estão saudáveis, então essa randomização deixa a sua árvore muito mais realista, e você faz isso daqui com o tint. Aqui a gente consegue fazer uma folha mais amarelada. A gente tem o nosso roughness para, como eu disse, fazer a randomização, mas vai ser uma randomização muito uniforme, onde vai ter muitas nuances de cinza. Se você quer algo mais contrastado, como a gente já viu na nossa referência, onde a gente só tem uma folha aqui, todas as outras são verdes, então a gente tem pequenas folhazinhas ali que estão mortas, que estão com a coloração diferente, o resto estão saudáveis. Você pode utilizar essa opção aqui de Contrast Randall, que ele vai aumentar o contraste da randomização. Ele vai fazer aquele aspecto que a gente acabou de ver lá na nossa referência. Vai pegar poucas folhas, vai ficar com a pintura muito forte, e a maioria vai ficar com a pintura padrão. E a gente também tem o nosso Primary Gamma e também o Primary Contrast. Para que serve isso? Para facilitar essa mesclagem e essa representação de cor, agora a gente tem um gama primário, que vai ser antes da gente fazer a pintura. Então ele vai pegar a cor base, vai adicionar esse gama, você pode modificar esse gama, e assim você consegue mesclar melhor a cor que você coloca aqui no meu tint. Se a gente diminuir o nosso gama, olha como a cor vai ficar muito mais próxima da cor que a gente colocou aqui no Color Tint, porque a gente diminuiu o nosso gama. Agora a folha de base, a folha que está embaixo para adicionar o nosso tint, vai estar muito mais clara, vai estar dessaturada, muito mais perto do branco, facilitando a mesclagem dessa cor. Agora você consegue com muita mais
facilidade, representar folhas mortas, folhas velhas, folhas caídas no chão, então você consegue fazer essa representação com muito mais facilidade, mexendo aqui. E se ainda tiver muito contrastado, você pode diminuir aqui um pouco o contraste da sua cor base. Então você pode modificar aqui para fazer o aspecto que você quiser. Muito mais poder na sua mão. Além do nosso tint, a gente também tem o nosso dirt. Aqui é para a gente fazer sujeira. Esse tipo de sujeira é aquela quando a folha molha e vai acumulando poeira, então você pode adicionar. A gente também tem a opção de também influenciar o mapa de translucent. A gente pode colocar aqui, a gente tem a nossa força, você pode colocar a força que você quiser, a nossa escala, para você modificar a nossa escala, e também a randomização, para ela não ficar em todas as folhas. Eu vou tirar aqui o meu tint, só para você ver ele em cima da minha folha verde, aqui ó, fica a folha suja dessa forma. Vou no dust, aqui é poeira mesmo, poeira que não está sendo acumulada necessariamente por umidade, mas porque vai sujar mesmo. Uma planta que é exposta, vai estar exposta a intempéries ali do ambiente. Vai pegar chuva, vai pegar vento, vai pegar poeira e vai acumular essa poeira. Se você quiser, a gente já adiciona a minha poeira aqui. O interessante é que você pode mudar o roughness, vai ser o espalhamento. Quanto maior, mais espalhado sobre a folha vai estar. Lembrando que isso daqui vai estar somente no topo da minha folha. Então se você está vendo uma folha diretamente de cima, você não vai ter tanto esse efeito aqui. Agora se você ver uma folha mais de lado, você vai ter. O roughness, a textura, se você diminui, você não vai ter textura nenhuma. Se você aumenta, você vai ter essa poeira acumulada em um padrão diferente, com uma textura. Vai ter uma textura onde a poeira vai acumular, a outra não. Você consegue fazer essa variação. E o random, eu gosto de deixar a textura mais baixa, aqui o roughness mais alto, e a gente deixa a minha planta suja, empoeirada. E outra novidade que foi introduzida aqui no nosso Plant Master é representação de folhas molhadas, folhas que acabaram de ser molhadas ou tá na chuva ou algo desse tipo. Agora você pode também fazer essa representação. Basta vir aqui em Weight e colocar aqui molhar minha folha. Ela já vai ter um padrão ali da minha textura, já vai estar randomizada bonitinho. Você já vai ter o acúmulo de gotas aqui nessa folha. Você também pode mudar isso. Aqui você pode tirar um pouco a textura ou colocar a minha textura. Aqui a escala dessas gotas, ó. Então você pode mudar a escala das minhas gotas, então eu vou colocar aqui 25. Você pode mudar o vale. O que acontece aqui é que a representação tem uma folha, tem lugares que estão muito mais molhados que outros, e esses lugares eu chamo de vale. Se você quiser aumentar esse vale, você pode aumentar aqui a escala do vale. E assim você vai ter muito mais áreas onde vai estar menos molhada do que não. Mas aqui é um valor inverso. Se você colocar menor, a escala vai ser maior, e aqui você vai ter mais vale. Uma área da folha onde vai estar menos molhada. E se você aumentar, você vai ter uma escala menor, onde vai ter poucas áreas onde vai ter esse vale. Você também pode mudar a orientação dessa água, ó, você muda aqui nessa bolinha e você muda a orientação. A Anisotropic, você também vai mudar no aspecto aqui, visual das minhas gotas. E Strange é a força que vai ter a chuva mesmo. Ó, se você botar um strand muito alto, vai parecer que está muito mais molhado do que está. Então, se você colocar um strand muito baixo, nem vai parecer muito que está molhado, ou que tem muitas gotas acumuladas. Então, quanto maior esse strand, mais vai parecer que tem gotas acumuladas aqui nessa folha. Lembrando que esse efeito, além de adicionar a água, ele também vai deixar a folha levemente mais escura, que é isso que acontece quando uma folhagem molha. E já para finalizar, a gente tem a nossa neve. Aqui a neve, você pode deixar ela mais no topo. Se você quer entender esses outros parâmetros, vai estar lá na documentação. E aqui a gente tem a nossa aba de displacement, que vai ser muito parecido com o displacement node que a gente tem. É basicamente por causa da nossa neve. Se você não conectar o displacement aqui aí na saída do material, a neve não vai ficar interessante, ó. Eu vou colocar aqui a neve novamente e a neve não ficou interessante. Eu vou deixar ela mais baixa e você vê que ela ficou lisa. Agora, se a gente conectar o nosso displacement, aqui você consegue simular melhor a minha neve. E se você tem um mapa de displacement já para essa planta, você também tem uma área dedicada para você colocar o seu displacement. Aqui eu utilizei todas as minhas técnicas e também utilizei o Plant Master para facilitar toda a cena. Aqui você consegue ver que tem várias árvores, então foi bastante pesado para a gente renderizar mesmo. Aqui uma coisa que você tem que levar em consideração é os 3 pilares para o realismo. Primeiro é a modelagem, material e
depois a iluminação. Aqui a gente tem que colocar em prática todos eles. O principal que o Plant Master afeta é os materiais. Ele vai deixar os materiais mais rápidos de ser feito. Mas a gente ainda precisa dar conta dos outros dois pilares, que é o pilar da modelagem e o pilar da iluminação. Aqui uma coisa que a gente vai ver nas outras referências, porque eu utilizei todas essas referências e uni todas essas referências para conseguir fazer a minha cena. Então a gente tem aqui, ó, cenas onde a gente tem as nossas pedras. Então, ó, tudo que eu coloquei aqui eu utilizei referência, então é extremamente importante que você utilize referência para colocar todos os detalhes, lembrar de detalhes que você pode colocar na sua cena. Então é sempre importante, mas a gente vai ver alguns aspectos aqui, ó. O primeiro da modelagem, para você pegar uma boa árvore, é pegar uma árvore que tenha muita folha e que isso seja condizente com a espécie que você está querendo representar. Então sempre que você vai querer fazer uma árvore, pesquisa lá qual é a espécie, vê algumas referências, vê se ela tem ou não muitas folhas. Geralmente as árvores têm muitas folhas mesmo, porque para ser mais eficiente na captação da energia do sol, então você vai ver árvores muito densas, aqui ó, por exemplo. A desvantagem disso é que vai pesar bastante para renderizar. Isso é uma desvantagem muito relevante, mas sempre busque algo ali no meio termo para deixar tanto otimizado quanto realista. Mas é sempre importante você ter árvores com uma boa quantidade de folhas. Como a gente consegue ver aqui, ó, na maioria das árvores é uma quantidade muito densa de folhas. Olha, a gente praticamente, com poucas árvores, a gente não consegue ver o que tem do outro lado, já que é muito densa. A gente não consegue ver nem a parte aqui de baixo da nossa paisagem, já que a quantidade de folhas é extremamente densa. Então aqui, ó, a gente não consegue ver o que tem do outro lado. Enquanto a maioria das árvores que você pega aí na internet, você simplesmente vai colocar e vai conseguir ver o horizonte. Isso não é interessante de acontecer. Sempre busque árvores com uma boa modelagem. As árvores que eu utilizei foi desse programa aqui, ó, esse Plant Factory. Ele está totalmente gratuito, eu vou deixar o link aqui na descrição. É um programa muito, mas muito poderoso. Eu simplesmente peguei alguns catálogos que eles dão de graça. Eles dão vários catálogos de plantas e a partir desses catálogos você consegue fazer variações, você consegue mexer ali na genética dessa planta e fazer com que ela fique diferente. Só para você ter noção do quão poderoso e complexo esse programa é. Para fazer essa árvore, olha o tanto de configuração que foi utilizada para fazer essa árvore. E aqui você pode modificar as características da sua planta, modificar a genética, então você pode randomizar essa genética, ela vai ficar num aspecto totalmente diferente, ó, já mudou totalmente a genética. Aqui você tem a idade da planta, você pode simular a idade dela, você também pode mudar a estação do ano, se ela vai ter mais folhas amareladas ou menos, e aqui basta você exportar. Então eu indico que você baixe os catálogos e se tiver alguma planta que você queira utilizar, utiliza e faz aqui a variação da genética da planta. Aqui você também tem uma animação muito complexa do vento, então fica muito realista a animação do vento. Você já vai ter os materiais bonitinho, basta reconfigurar lá no Blender. Você vai ter que reconfigurar todos. Mesmo que o material seja bem interessante, ele não fica perfeito. Para exportar, eu utilizo essa configuração aqui, ó. Então vou exportar as mesh e aqui você já tem uma pré-definição para Blender, mas ela não é perfeita, então eu fiz algumas modificações. As principais modificações foi aqui na área da exportação da geometria. Então você coloca essas opções aqui, ó, todas essas opções que eu coloquei aqui você coloca, e também de materiais eu coloquei em JPEG para ficar mais leve, já que se você levar as texturas em PNG vai ficar mais pesado e vai ficar mais custoso de colocar na memória de vídeo. Então é interessante você colocar no formato mais comprimido possível. Então eu coloquei aqui em JPEG, todos eles em JPEG, e aqui eu utilizei essas configurações aqui. Você também pode exportar essa animação que a gente está vendo aqui, ó, ele vai fazer um rig para essa árvore e vai fazer, ó, essa movimentação. Olha como que é realista a movimentação. Então é um programa muito difícil, como você consegue ver, muito poderoso, mas você já consegue extrair alguma coisa simplesmente utilizando o catálogo que eles disponibilizam lá gratuitamente. E você pode utilizar todos os catálogos. Eu não posso mandar as árvores para vocês e nem disponibilizar porque seria contra as regras da licença, mas eu posso indicar aqui para você baixar aqui na descrição. Depois de ter exportado as minhas árvores, ela já vem aqui para o Blender e olha como você consegue ter um nível de detalhe. Vou visualizar low poly, olha como que é a árvore
low poly. Esse daqui é o low poly. Então a gente pode colocar aqui para renderizar. Aqui ele vai ter diversos materiais. Então aqui ó, a gente tem vários materiais que você tem que configurar um por um. E todos eles eu configurei com Plant Master, como você consegue ver aí, ó. O Plant Master configurado, bonitinho. E eu utilizei a mesma cor base para o meu Translucent e eu fiz aquelas mesmas modificações. Então eu utilizei o 4.5 aqui, 1.5 de saturação e 1.5 de Value. E não fiz randomização nenhuma, para a gente ter aquele efeito contra a luz. Mas você consegue ver que fica bastante realista. Foi essas árvores aqui que eu utilizei. Então você vê que ela tem uma quantidade boa de folhas. Isso porque o programa já gera árvores bem realistas mesmo e ele já leva isso em consideração, a quantidade de folha. E isso é um aspecto muito importante na hora de você fazer as suas árvores. A High Poly, você vê que não muda muito. Então, se você colocar Low Poly ou High Poly, não muda muita coisa, mas eu gosto de colocar o meu High Poly perto lá da minha câmera e o Low Poly lá fora. Algumas folhas aqui, ó, randomizadas, ó. Utilizei a sujeira da folha, então você vê que tem algumas folhas que estão sujas. Eu utilizei todos os recursos que deixariam a minha renderização mais realista. Outra coisa bem interessante aqui, ó, na questão da árvore, quando você for fazer o seu tronco, duas configurações que você tem que levar em consideração, que é bem importante, é o meu diffuse, então aumenta o roughness no máximo. O speculum, como ele já tem um speculum, não precisa mexer, mas se não tiver, deixa bem baixo, ali entre 2.5 a 3, e o roughness é geralmente um pouquinho mais alto, mas eu mantenho em 0.5 mesmo. Se tiver o mapa de roughness, não precisa se preocupar com isso. Então aqui tá as minhas árvores. E agora a gente vai para a cena principal. Então tá aqui a minha cena principal, é essa daqui a minha cena, então você vê que tem bastante árvores. Aqui deve ter umas 50, 60 árvores. Eu não consigo precisar esse número. Aqui para fazer essa parte da minha floresta mais densa e escura, eu coloquei esses PNG aqui, ó, para fazer a otimização. Se eu colocasse tudo árvore, ia ficar pesado demais. Então eu coloco esses PNG para fazer esse preenchimento, já que não vai ser visto mesmo. Então que seja o mais leve possível. E tudo que vai ser visto, aí você pode colocar mais detalhamento. Então tá aqui, eu fiz a distribuição com o Geometry Node. Aqui eu também utilizei o Geoscatter. Se você não conhece esse addon é extremamente poderoso. Eu deixo aqui o link na descrição, sempre deixo o link na descrição se você quiser adquirir. Além de você não pagar nenhum real a mais por isso, você vai estar ajudando o canal. O Geoscatter eu utilizei para fazer a distribuição de todas essas árvores aqui, ó, todos esses arbustos. Então aqui, ó, tudo isso daqui, ó, foi com Geoscatter. Aqui, essa parte aqui, ó, na frente, tudo com Geoscatter porque é muito poderoso mesmo. Aqui você não consegue ver, mas tem uma folhagem que deixa a renderização muito mais realista. Eu coloquei uma folhagem. Aqui eu também coloquei pedras, coloquei gravetos, coloquei todas essas coisas que tem geralmente em floresta, sempre utilizando referência. Aqui em cima a gente tem uma referência do chão, onde a gente tem, ó, vários gravetos, a gente tem folhas que caíram, a gente tem um monte de objetos que a gente pode distribuir, ó, e deixar o nosso piso mais realista possível. Então eu também fiz essa distribuição. Então é sempre interessante quando você for fazer uma cena, você pesquise primeiro, você tente imaginar o que pode ter naquela floresta. Buscando referência você vai ter uma noção muito melhor. Então aqui eu coloquei mosquitos, ó, tem os mosquitos aqui, borboletas, aqui tem alguns passarinhos. Então tem essas coisas típicas de floresta. Então eu fui pensando, fui anotando, fui colocando ideias. Teia de aranha, também tem aranha aqui. Então tem bastante elementos que fazem com que a minha floresta pareça crível, pareça realista. Não é somente a renderização em si, mas o contexto também conta bastante. O que tem nessa cena, se faz parte daquele contexto ou não, e isso é importante que você faça esse trabalho por trás, e a referência ajuda muito. Então as pedras, eu tive a referência das pedras. Essa cena eu comecei fazendo terreno, então eu fiz com o Sculpt, desenhei ali a parte do rio, fiz a parte ali do morro que vai ficar mais alto, depois desci o meu rio e ali eu comecei a colocar as minhas pedras. E aqui a gente tem referência de pedras que a gente poderia utilizar. Então aqui eu utilizei as pedras fotoescaneadas da Quixel, que são elementos com muito mais qualidade, já que são fotogrametria. Eles pegaram uma pedra real e escanearam e transformaram em 3D. Eu utilizei essas pedras. Você vê que eu também coloquei os musgos. Isso daqui não é da pedra, eu coloquei posteriormente. Algumas já são da própria pedra, mas aqui não são. Eu coloquei a parte. Também fiz uma parte onde toca a água mais escura. Também fiz essa configuração para deixar onde a pedra toca mais escura, já que eu vi isso daqui na referência. Se você observar, aonde a pedra molha, ela fica mais
mais escura e também fica mais brilhante, já que tem uma camada de água. Essa camada de água eu fiz com o meu coat. Eu adicionei o meu coat e coloquei o IOR de 1.333, que é da água. Então aqui a gente também, ó, tem as pedras onde tem a marcação onde pega a minha água. É claro que eu não consigo colocar todos os detalhes que existem na vida real, mas a gente sempre tenta colocar o máximo possível. Essa água aqui, ela tem uma movimentação real. Eu fiz uma simulação dessa movimentação. Eu peguei, fiz a simulação dessa água para ela ficar o mais realista possível. Eu tentei fazer a simulação da água, ela correndo e batendo nas minhas pedras e essas ondas sendo rebatidas de volta para o centro do rio. Foi essa a ideia que eu tive para fazer a simulação desse rio aqui. Você consegue ver que tem também folhas em cima das minhas pedras. A gente tem o nosso rio. Embaixo desse rio eu coloquei um plane onde eu tenho um volume, já que a água ela tem essa característica de ter um volume ali dentro. Ela é muito parecida com a atmosfera, então eu tenho esse box aqui, ó, que tem o volume, material, e a gente tem o nosso volume aqui, ó. Eu fiz esse volume aqui com 1.333 para simular realmente a água. Coloquei essa cor aqui mais barrenta e aqui o Bexcar 0.2, e assim eu consigo simular um rio mais denso, onde realmente tem uma água, porque não é simplesmente um plane com água, ele tem todo um rebatimento ali dentro dessa água que vai fazer um cálculo totalmente diferente. As árvores, por exemplo, ela foi distribuída com o Geometry Node. Aqui, ó, tem o meu Geometry Node, ó, tá aqui. Eu fiz duas distribuições diferentes. Uma eu fiz para as árvores Low Poly e a outras eu fiz para as árvores High Poly. E aqui eu fiz uma configuração de Geometry Node muito básica e fiz a pintura ali de onde eu queria ou não as minhas árvores. Também configurei bem a densidade e também fui testando diferentes seeds para conseguir ter a melhor visualização de árvore, porque algumas árvores estavam ficando na frente da minha casa e eu não queria isso. Eu queria uma configuração de árvore perfeita onde eu conseguisse ver bem a minha construção. Então eu fui testando vários seeds para até chegar no que eu considero o quase perfeito. Antes de colocar as árvores eu já fiz a iluminação, já que ficaria muito pesado. As árvores têm que ser as últimas coisas que você vai colocar, porque é extremamente pesado. Como sempre, fiz vários testes. Essa daí é uma cena mais inicial, depois foi avançando e eu fui melhorando os vários pontos. Sempre faço o mesmo processo que eu já ensinei aqui várias vezes. Vou fazendo meu render de teste, vou anotando o que eu posso melhorar ou não, vou pesquisando mais referências em cima disso e vou refinando a minha cena até chegar no ápice dela. A gente estressa a nossa técnica até chegar no ápice. E além disso, eu também coloquei alguns volumes. Ó, vou adicionar os volumes. O volume eu coloquei das árvores aqui, ó, da parte onde termina o rio para trás. A iluminação aqui fica muito mais densa, ela fica muito mais espalhada, isso porque eu utilizei esse volume. Esse volume aqui está numa configuração bem pequena, então 0,001, é bem sutil mesmo, e também fiz a outra distribuição de volume aqui embaixo, como se fosse a umidade da água realmente formando essa névoa aqui. Também é muito sutil, quase não dá para ver, ó, aqui dá para ver um pouco mais. Eu tirei um pouco desse contraste, já que esse volume ajuda a espalhar mais a minha iluminação, mas em contrapartida isso fica muito mais pesado de renderizar. Aqui eu também fiz o design da casa, eu desenhei essa casa, projetei bonitinho e além de ter feito isso tudo, adicionei vários detalhes para deixar a minha renderização mais realista. Eu acredito que ficou muito realista, ficou muito mais prático de fazer essa cena com o Plant Master e utilizando as referências eu consegui chegar nesse realismo que a gente consegue ver aqui. Só recapitulando alguns pontos aqui dos meus pilares, então muitas modelagens aqui foram feitas de foto e escaneamento, então fotogrametria, árvores extremamente detalhadas vindo ali do nosso Plant Factory gratuito. Aqui também tem vários outros objetos que foram utilizados fotogrametria. Também utilizei aqui dentro objetos bem detalhados, mesmo que eu tenha otimizado o máximo possível, porque essa cena foi bem difícil de ser renderizada. Na parte de iluminação eu utilizei o HDRI. Aqui o que eu fiz foi o seguinte, eu utilizei um HDRI de 2K, na verdade foi de 1K para fazer a iluminação, então foi um HDRI bem baixinho mesmo, porque essa cena, como eu disse, está bem difícil de ser renderizada, então eu nem fui arriscar no HDRI de 2K, eu coloquei 1K mesmo para iluminação e para visualização eu coloquei um HDRI de 4K. Aí fica muito mais interessante, mesmo que nessa cena aqui seja bem denso e a gente não consiga ver o nosso horizonte, mas eu coloquei um HDRI de 4K. Se você for ver o horizonte, eu recomendo você utilizar um HDRI de
pelo menos 8, 16 ou 24K. 16 seria ali o ideal, 24 é o ótimo. Material, como eu já disse, eu utilizei o Plant Master, mas os outros materiais eu utilizei várias técnicas avançadas. Eu utilizei a pintura RGB, então eu fiz uma pintura em RGB, ó. RGB, como eu falo, utilizando a cor vermelha, verde e azul. Então fiz essa pintura aqui e fiz a distinção. Onde tinha vermelho eu colocava um material. Eu fiz a junção de vários materiais para compor esse terreno. Então fiz um material que tinha folhas, outro material de floresta, onde tinha mais raízes, outro material onde tinha mais pedras. Então fui mesclando vários materiais para fazer esse terreno aqui. Eu fiz a mescla tanto com o Noise Texture e também utilizando essa técnica aqui de pintura RGB. Então aqui é a minha cena final. Espero que você tenha gostado. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Lembrando que o link para você fazer o download do Plant Master está aqui na descrição. É totalmente gratuito. Você não vai precisar pagar absolutamente nada. É uma ferramenta que eu criei para te ajudar. É uma ferramenta que eu considero muito poderosa. Utilizo em todas as minhas árvores. Como você viu aí, tem vários efeitos que você pode adicionar à sua vegetação para deixar ela muito mais realista. E a base também foi melhorada com as novas tecnologias do Blender. Espero que esse Node seja muito útil para você, espero que esse vídeo também tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe, ajude o máximo de pessoas e também me ajude compartilhando esse conteúdo. Se você gosta dos meus vídeos, gosta do canal, considere se inscrever, isso vai me ajudar também. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e eu vou finalizar o vídeo por aqui. Valeu, falou!